Abre a sua Bíblia em João 15:16. Quem está feliz, diga amém. Quem está com fome, diga amém. Ó. Quem está com frio, diga amém. Sei que você está com frio. Aproveita agora, chegar em casa, volta para a realidade, né? O ventilador, aquele bafo quente. Amarra uma sacolinha com gelo nele, irmão. João 15:16. Quem achou, diga amém. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedires em meu nome. Agora você vai 2 capítulos para frente, capítulo 17, verso 18. Pedir aos irmãos da mídia, quando terminar o culto, já corta, tá bom? Fazendo um favor. E outra questão, no louvor a imagem fica tremendo junto com o bumbo. Tem que corrigir isso daí. Pede ajuda para quem pode ajudar, descolar uma borracha, alguma coisa, que a imagem tá bom? João 17:18. Conversa com o vidraceiro ali, vê se tem umas ideias, com os mecânicos. João 17:18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nós somos os teus filhos, e como filho, Pai, nós queremos ouvir a voz do Pai aqui nessa noite, porque é a tua voz que nos direciona, é a tua voz, Senhor, Pai querido, Pai santo, que nos guia, é a tua voz que nos acalma, é a tua voz que nos conforta, é a tua voz, Pai querido, Pai santo, que nos constrange e que transforma as nossas vidas. Então fala aqui conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que de fato nós precisamos ouvir, que a tua presença, que o teu Espírito esteja conosco. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada se a tua presença não estiver comigo. Então esteja conosco nessa noite, nos abençoando em nome de Jesus. Podemos assentar? Não nessa segunda, na outra segunda-feira nós vamos ter a confraternização da Rede Free, tá bom? Você que não é jovem, quer participar, você também pode participar. Eu só preciso que todo mundo que vai participar dê o nome e acerte até terça-feira no RCE. Passou terça-feira, já era, irmão, tá? Pode chorar, pode fazer o que for, não tem o que fazer, porque eu preciso entregar a relação da quantidade ao pessoal que vai trabalhar, para que eles venham preparados, tá bom? Então, até terça-feira, vocês precisam dar o nome e também precisam acertar. O que eu falei para o pessoal no culto da manhã, e se você sentir, você também pode fazer. Não é todo jovem que tem condição de estar bancando esse valor de R$32. Se você sentir no coração e ajudar, você pode estar falando comigo: eu não tenho 32, eu tenho 10, já ajuda, tá bom? Então, não nessa segunda, na outra, nós vamos ter um rodízio de pizza aqui, os portões estarão fechados. Se você não der o seu nome e não acertar, não terá acesso a esse banquete, tá bom? Será um dia de comunhão, um dia de comilança, em nome de Jesus, tá bom? Abracem as causas da igreja, porque é muito difícil organizar algumas coisas. Então, sempre quando tiver, esteja junto, abrace as causas. É chácara, então vamos. É confraternização, vamos. É rede de homens, vamos, porque é difícil organizar, e quando organiza, precisa abraçar a causa, senão fica muito trabalhoso, e não compensa, né? Toda vez a gente tem que suar, para a gente ter que fazer alguma coisa. Então, quando tiver, abrace a causa, tá bom? A gente teve rede de homens na quarta-feira, foi muito gostoso, foi um ambiente muito bom. Foi ou não foi, Homem-Arada? Foi ou não foi? Aí, 3 homens concordaram, mas foi bênção, tá bom? Teve um comes e bebe lá,
umas coxinhas, os negócios abençoados. Amanhã nós temos a confraternização dos líderes de célula, tá bom? Será na casa da irmã Lindinalva, a partir das 7h30, tá bom? Você pode ir levar a sua esposa e seu filho, sobrinho, neto, essas coisas já é outro papo, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos lendo João 15,16, que diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Já começo cravando algo na tábua do seu coração. Você nunca foi e nunca será uma obra de um acaso. Você foi criado por Deus e foi criado com um propósito. Amém? Você entende assim? Não posso ficar falando essas coisas que você copia depois. Entende assim? Mas vamos lá. Vire aí o seu irmão e diga assim para ele: você não é obra de um acaso. Deus te fez de propósito. Eu não sei em que teoria já te pregaram, eu não sei em que ideologia tentaram colocar em sua mente, em sua cabeça, não sei se foi de Charles Darwin, não sei se foi do Big Bang, de repente explodiu tudo e virou essa perfeição, esse firmamento, o céu, o mar, a terra separadinho, tudo perfeito. Eu não sei o que tentaram colocar em sua cabeça, mas nada disso é verdade, a não ser que Jesus te fez, Jesus te criou para um propósito. Amém? Parafraseando doutor e pastor Miles Monroe, ele diz: todo ser humano foi criado para uma vida com significado. Você não foi criado só para viver, você foi criado para uma vida com significado. Quando os seus dias se findar, precisam olhar para a sua história e precisam falar: ele viveu por isso. Martin Luther King viveu para o quê? Para o fim do racismo. Nelson Mandela para o fim do racismo. Todos os homens em que marcaram a história viveram por um significado, e nós vivemos por um significado. O significado principal é que o reino de Deus seja estabelecido através das nossas vidas. Amém? Quando você for embora, pessoas vão lembrar de você. E qual é a lembrança que pessoas terão sobre você? Até que você descubra o propósito pelo qual foi criado, você nunca estará realizado. Por que tem cristão na igreja que ele é frustrado, cansado, angustiado, desiludido? Porque ele é apenas um frequentador de igreja, ele não entendeu ainda que Deus o fez com um propósito. Deus te fez para marcar uma história, Deus te fez por um significado. Você vai falar: como Deus vai escolher alguém como eu? Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele é dessa forma. Deus é um Deus que faz grandezas, e para que o nome dele seja glorificado, ele não escolhe os bons, ele escolhe os imperfeitos, ele simplesmente escolhe os fracos. Ele deseja que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Você entende assim? Amém? Cutuca o seu irmão, diga assim para ele: você vive por um significado. Olhe bem para a cara dele, vê se ele tem cara de crente amargo. Tem gente que é amargo, né, cara? Tem gente que é, desculpa pelo cara, tem gente que é amargo. Tem gente que nossa, que é chato. Por quê? Não encontrou o seu propósito. A oração que eu tenho feito para Deus é: Senhor, me faz viver a tua vontade, porque é impossível ser infeliz vivendo a vontade de Deus. É impossível ser infeliz assim. Eu não sei para onde o Senhor quer me levar, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas que seja a tua vontade, porque na tua vontade eu não vou ser infeliz, a minha casa não vai ser infeliz, nós viveremos de uma forma esplendorosa se for dentro da sua vontade. Amém? Você foi criado com um propósito. Não seja um crente amargo. Você não foi criado só para trabalhar, você não foi criado só para se divertir. Diversão é muito bom, é legal. Quem aqui já tem diversão marcada para o final do ano? Diga amém. Amém. Se não tem, vai comer. Comer é divertido. É ou não é? Tem umas irmãs doceiras aí, você já passa, faz um, já, né?
um descontinho com ela, etc e tal. Tem um cupom de desconto, ICB Limeira 10. Tem ou não tem, Vanessa? Você ganha 10% de desconto. Eu estou brincando, Mas assim, todos nós vivemos para um propósito. Você divertir é de Deus. Deus, ele trabalhou 6 dias, e no 7º dia ele parou, não porque ele estava cansado, ele parou para curtir aquilo que ele tinha feito. Tem crente que trabalha 7 dias, peraí, tem alguma coisa que não está certo. É preciso nós entendermos isso. Agora, Deus, ele te fez por um propósito, você precisa entender isso. E o propósito não é ser um crente que senta em um banco e volta no outro domingo, não é isso. Isso é apenas consequência de alguém que tem um relacionamento com Deus e vive para um propósito. Crente que não entendeu o seu propósito, senta no banco para quê? Para avaliar erros, analisar pessoas e depois para fofocar. Fofocar é pecado, viu, irmão? Primeiro, fofocar é pecado. Não, tenho convicção. Chegar no céu, fofoqueiro, errou a fila. Irmão. Tem gente que vai falar paz, fala paz. Parece uma serpentezinha, tem um veneno na língua. Só Jesus. Fala para o seu irmão, a paz. Sobrou um esse aí. Teu irmão, paz. Serpente. Fofocar é pecado, irmão. E homem não fofoca, viu? Um dia... Não pode. Então não é homem. Eu não estou entendendo esse ar. Não, assim, um dia falaram assim para mim, você viu? O Léo Dias é homossexual. Eu falava, um fofoqueiro daquele jeito, não é homossexual, não, gente, pelo amor de Deus, homem não fofoca. Não pode, não. O máximo que ele pode fazer é repassar uma informação ou outra, mas fofocar não. Mas fofocar não. É ou não é, camarada? É ou não é? É que nós assistimos, alguns assistem muito jornal e aí passa a informação, cuidado, fulano está falando sério. Então vamos lá, nós viemos com um propósito, nós somos o sal da terra, e onde estiver sonso, nós temperamos, onde não tem alegria, o cristão chega. Nós precisamos chegar até o fim, e ao final da nossa vida, precisa ter um checklist lá, assim, missão cumprida. Quem faz compra aqui? Homem faz compra. Chega a listinha para você, o que você faz? Sabão em pó, check. Mistura, check. Vou dar um conselho para vocês. Respeite os senhores. Você vai escolher uma verdura, o senhorzinho está pegando, você fala, então vou aqui, tá bom. Entendeu? Tem algumas coisas que a gente só descobre quando casa. Tipo vinagre. Vinagre, tem um que está escrito ao vinho, né? Aí eu falo, não, eu sou crente. É sério, eu fiz isso. Aí eu falei, não, eu sou crente. Aí eu peguei o outro que era mais caro, falei, não, mas sou crente. Depois eu fui me informar, descobri que não tinha nada a ver. Mas vamos lá, ao findar da sua vida, precisa ter um checklist lá. Paulo, ele completa a sua vida e ele fala, completei a carreira. Jesus, na sua morte de cruz, ele diz, está consumado. Moisés, quando ele sobe no monte e vê a terra prometida, ele diz, eu vi, ou seja, completei a minha missão. E qual é a sua missão? Para que Jesus criou você? Pergunte ao seu irmão, por que Jesus te criou? Porque Jesus não cria qualquer coisa. Olha para esse irmão, não é qualquer coisa. Olha como foi bem desenhado, como foi bem feito. Jesus não cria qualquer coisa. 5 perguntas que norteiam a vida de um homem, principalmente de um jovem. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que eu posso fazer e para onde estou indo? 5 perguntas que norteiam a vida de um homem. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui?
O que eu vou fazer e para onde estou indo? Essas perguntas você precisa responder ao decorrer da sua vida. Tudo na vida, então, Deus ele criou com um propósito. A obra de Satanás, qual é? A obra de Satanás é fazer você pecar, e quando você peca, o que ele faz? Ele tenta roubar de você um propósito. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio matar, roubar e destruir? Primeiro, ele mata o seu propósito de vida, ele rouba o seu propósito de vida, ele destrói o seu propósito de vida. Porque você, sem propósito de vida, é alguém muito vulnerável para que ele possa te alcançar. Primeiro, ele destrói o seu propósito de vida, e ele começa a criar mentiras em sua mente, mentiras em sua cabeça. Satanás, ele aproveita a ausência de Deus para tirar o valor que Deus colocou em você. Amém? Você entende assim? Você é alguém que tem valor. Deus ele despendeu tempo. Deus ele projetou algo grandioso sobre você. Sabe, a primeira verdade em que você deve cravar no seu coração que você não é alguém sem valor. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que você precisa ter em mente hoje é que você não é alguém sem valor. Mas eu pequei, mas eu não consigo vencer esse pecado. Mas Jesus, ele te dá poder para que você possa vencer o pecado. Entenda, você não é aquilo que o inimigo sopra na sua mente, você é aquilo que Deus criou você para ser, e você é alguém com valor. Você crê assim? Nós queremos sempre estar cercado de pessoas sem problemas. Os perturbados, viciados, os histéricos, os indesejados, nós cortamos volta. Sim ou não? Não sei se você já fez isso. Muitas vezes você fala assim: nossa, eu estou em um ambiente que eu preciso falar de Jesus para alguém. Aí tem aquela pessoa que é mais serelepe, é meio perturbada, já falou umas besteiras, uns negócios aqui, e tem outro que está quieto de canto. Aonde você vai? Falar de Jesus. Você vai em quem? Quem está quieto. Mas entenda isso, grave isso no seu coração. Você é a resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. O verso que nós lemos diz assim: não peço somente por ele, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. As pessoas conhecerão Jesus através de mim. As pessoas vão ouvir falar de Jesus através de mim. Nós vamos começar uma campanha evangelística que chama Invasão do Amor de Deus. Será muito bacana, será uma experiência grandiosa. Faremos 21 dias de jejum e oração. Depois nós sairemos para evangelizar. A última etapa do evangelismo é que a nossa liderança vai simplesmente escolher um bairro, e esse bairro escolhido, nós vamos em uma galera evangelizar esse bairro. Nós vamos meter camiseta, boné, se você quiser fazer bandana, se você quiser fazer o que você quiser fazer, nós vamos invadir aquele bairro falando do amor de Deus para essas pessoas. Agora, vou te confessar algo: eu não gosto de puxar um papo do nada assim, eu sou ruim para isso, sabe? Tem gente que é bom evangelista, né? O Dudu ali é bom, o Gil também, mano, o Gil já foi melhor, está focado da Rede Homem lá, sabe? O Samer também é um bom evangelista. O Paulo que está aqui é fruto do Gil, não foi, o Paulo? Mas isso foi antes do boxe. Mas assim, são pessoas que têm chamado para isso, são pessoas que têm facilidade para isso. Estou brincando, viu, Gil? Pode fazer. E leva o Samer. Tem gente que tem chamado para isso, né? Tem gente que tem facilidade para isso. Eu não tenho, mas eu não posso terminar a minha vida sem essa experiência. Evangelizar, sair para evangelizar, falar de Jesus, etc. e tal. Imagine, todo mundo fala: a melhor lembrança que eu tenho da vida é quando meu filho nasceu, é quando a minha filha nasceu. Mas imagine só, você ganhar alguém para Jesus, aquela pessoa aceitar Jesus, e aquela pessoa alcançar a vida eterna, e você falar: eu ganhei aquela pessoa para Jesus.
Essa é uma experiência que nós não podemos morrer sem alcançar essa experiência. Mas você fala, eu não consigo, 21 dias de jejum e oração, Jesus vai te capacitar de uma forma sobrenatural. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim para ele, se prepara. Jesus vai te capacitar de uma forma surreal. Amém? Você vai falar de Jesus até para o cachorro, em nome de Jesus. Agora, as pessoas vão conhecer Jesus a partir de eu abrir a minha boca, a partir de eu falar. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos cumprir a missão pela qual Deus nos deu. O grande problema é que muitas vezes nós não nos encontramos com Jesus de fato, porque se você encontra com Jesus de fato, não há em você nada de egoísmo, e quando eu guardo o evangelho só para mim, eu sou um tremendo de um egoísta. Quando alguém te chama para ir em um lugar e você fala não, o que você está dizendo para ela? Que você tem algo mais importante para fazer, sim ou não? Sim ou não? A pessoa falou, vamos comer uma pizza hoje, vamos em casa? Fala, não, por quê? Você já está com outro plano, hoje eu estou cansado, quero descansar, etc. Mas você está dizendo que aquilo é mais importante para você. Quando você encontra alguém e você tem a oportunidade de falar de Jesus para aquela outra pessoa, e você não fala, você pode estar privando aquela pessoa de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Talvez você seja a última oportunidade daquela pessoa. Já parou para pensar nisso aí? Talvez você seja a última oportunidade do seu vizinho ouvir falar sobre Jesus. Talvez você seja a última oportunidade do seu parente ouvir falar sobre Jesus. E você ainda continua calado. Diga misericórdia. Abra sua Bíblia em Jonas 1. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Verso 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Algumas tempestades nós vivemos, sabe por quê? Nós nos recusamos a viver o propósito que Deus tem para nós. Algumas tempestades não eram para nós vivermos. Nós vivemos, sabe por quê? Jesus mandou nós ir para Nínive e nós fomos para Jope. Jesus mandou, nós vivemos um propósito, nós evitamos viver esse propósito. Jonas, ele era um profeta bem sucedido, ele é um profeta que tinha moral para falar, e para ir a Nínive não podia ser qualquer um, tanto é que quando Jonas vai mesmo de fato, e ele fala, o rei fala assim, mas quem profetizou? Fala Jonas, então Jonas sim. Mas entenda, o que Jonas julgava? Jonas julgava que Nínive não era merecedor de ter a sua vida salva. Já falei isso aqui diversas vezes, mas tenho que repetir, porque pode ter gente aqui que nunca ouviu. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Nínive era uma terra que era forte em guerra, e eles eram muito cruéis, muito malvados.
eles, quando pegavam um prisioneiro de guerra, eles matavam esse prisioneiro aos poucos, tirava membro do corpo, etc e tal. Todo mundo odiava Nínive pela maldade daquele povo. Quando Deus fala para Jonas, Jonas, vai pregar lá, o que Jonas tinha certeza? Se Jesus mandou falar, é porque algo ele vai fazer. Eu não quero ver Nínive salvo. Nínive não é merecedor disso. Olha o que Nínive fez, né? Agora, muitas vezes nós fazemos isso. Jesus manda nós falarmos para um alguém, pregarmos para um alguém, falar de Jesus para um alguém, e nós olhamos, fulano não merece, ciclano é que não merece, e aí a nossa vida toma-lhe tempestade. É tempestade no casamento, é tempestade financeira, é tempestade que nos estudos, tempestade, sabe por quê? Está fugindo de um propósito. Tem gente que foge de um propósito para viver, para buscar dinheiro, para etc e tal, e sabe que nunca vai alcançar de verdade a sua felicidade, porque foge de um propósito. Se Deus ele te criou para um propósito, o que você não pode fazer é fugir desse propósito. Cutuque o seu irmão aí e diga para ele, não fuja de um propósito. Agora vamos para João 21, 17. Diz assim, e perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? Respondeu, Senhor, sabe tudo, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Outro fato pelo qual nós fugimos de viver um propósito, nós achamos em que Deus não perdoa os nossos pecados. O que eu fiz, o que eu pratiquei, não é digno de Deus usar alguém como eu. Pastor, você fala que Deus pode me usar, que Deus pode fazer isso, mas você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que eu já pratiquei. Nós estamos falando aqui de Pedro. Pedro foi sacana. Pedro viveu 3 anos com Jesus, falava que comprava as brigas por Jesus. Jesus ainda alerta ele, Pedro, você vai me negar, e a 3ª vez o galo vai cantar. Não, eu não. A Bíblia fala que Jesus na cruz e Pedro negando. A Bíblia fala ainda em um dos evangelhos, quando Pedro negou pela 3ª vez, os olhos dele se cruzaram com os olhos de Jesus. Imagine só, que fuzilante, o cara morrendo por mim e eu negando ele. Pedro se achava que não era mais capaz, não podia mais, um vacilão como Pedro. Mas a Bíblia fala que quando Jesus volta e Jesus se encontra com os discípulos, a Bíblia fala em que Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas? 3. Estava restituído Pedro no Evangelho. A Bíblia fala que em Mateus 16, 18, ele diz, tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não há pecado maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. A única coisa que você não pode fazer é fugir de um propósito. Esse mesmo Pedro, em uma só pregação, ele prega e 3.000 pessoas decidem entregar a sua vida para Jesus, porque ele creu, ele entendeu que Jesus estava dando uma outra oportunidade para ele. Amém? Muitas vezes o evangelho que se prega hoje aí é só uma graça que perdoa, mas seria uma graça muito medíocre se essa graça só me perdoasse e não me ensinasse a andar e vencer o pecado. A mesma graça que ela te perdoa é a graça que capacita você a viver e a vencer o pecado. Amém? Você crê assim? Essa graça que me perdoa, que me capacita, é a mesma graça que simplesmente capacitou o missionário, capacitou a mim, capacitou a fulano e a ciclano. É essa graça que te capacita para você viver o propósito pelo qual Deus te criou. Amém? Nós não podemos sair daqui sem o nosso checklist.
missão cumprida. O propósito que Deus criou você viveu. Cutuca o seu irmão e diga assim para ele: você tem um propósito, e você precisa viver esse propósito. Diga assim para ele: imagina só Jesus dizendo, fale o nome dele. Não, é para você falar o nome dele, pô. Fala o nome assim dele, fala: fulano, você cumpriu o seu propósito. Imagina que maravilha. Aquilo que eu criei você para ser, você foi. Aquilo que eu criei você para ser, realmente você chegou lá, você alcançou. É isso que nós queremos ouvir um dia, amém? Satanás sopra em sua cabeça que onde você pisou, aquilo que você fez, você não é capaz mais de ser perdoado, ou Deus não pode usar alguém como você. Quantos Pedro que nós temos aqui nessa noite que já negou Jesus? Jesus, ele te restitui aqui nessa noite. Quantos apóstolo Paulo nós temos aqui nessa noite? Paulo era aquele jovenzinho Saulo, quando todo mundo apedrejava Estevão, ele segurava a roupa de todo mundo, para todo mundo matar o primeiro mártir que falava sobre Jesus. Esse era Saulo. Esse Saulo se transformou Paulo, porque ele entendeu que Deus era poderoso para perdoar e fazê-lo viver um propósito, amém? Deus quer te levantar. Quantos livramentos da morte Ele já não te deu? Você acha que é porque você é bonito? Não, Ele te deu livramento porque você ainda não cumpriu o propósito pelo qual Ele te deu. Amém? Você precisa viver por esse propósito. Não desanime se muitas vezes te falta resultado. Eu falo e nada que acontece. Eu oro para o meu filho, para o meu marido, para esse, para aquele, nada acontece. O que eu faço? Continuo orando. Nenhuma oração é em vão. Jesus, Ele ouve a sua oração, e no tempo certo Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, amém? Entenda isso, Jesus, Ele nos chama para viver algo extraordinário. 2022 será o ano que nós viveremos algo extraordinário, mas não espere um ano diferente com as mesmas atitudes. Espere um ano diferente, agindo de forma diferente, se entregando mais a Jesus. Jesus, uma vez, eu creio que ele estava decepcionado. Mateus 17, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Ou seja, não aguento mais. Mas ele não desistiu. Ele continuou, e na última oração que nós falamos ontem e lemos hoje, ele fala assim: eu oro por esses e por aqueles em que eles vão falar da mensagem. Ele já estava orando por nós, porque aqueles 12 homens que deram muito trabalho foram usados por Jesus para alcançar uma multidão, e aqui estamos nós, amém? Deixa essa verdade florescer no seu coração. Deus, Ele não vê como o homem vê. Talvez que você olha para você mesmo e fala: não é possível alguém acreditar em alguém como eu. Só Deus olha para um assassino e vê nele 10 mandamentos e a libertação da sua nação. Esse era Moisés. Só Deus olha para uma prostituta e vê nela o propósito da linhagem pelo qual viria o libertador. Essa era Raabe. Só Deus olha para um assassino em série, Saulo, e vê nele um apóstolo que propaga o evangelho aos gentios, e simplesmente para ele é revelado o evangelho da graça. Só Deus vê dessa forma. Só Deus vê 12 homens pescadores iletrados, a capacidade que através dele 7 bilhões de pessoas ouviriam o evangelho, por causa de 12 homens iletrados. Deus não vê como o homem vê. Só Deus vê um pastor de ovelha esquecido pelo pai, mas lembrado por ele como o maior rei da nação e um homem segundo o coração de Deus. Você carrega algo poderoso dentro de você. Não deixe que o inimigo ceife o seu propósito. Pode te roubar o que for, irmão, mas não deixe ninguém roubar o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Você crê assim? Sabe como que se destrói uma floresta? Descartando as sementes. Aqui nós temos um monte de semente.
E no ano de 2022, essa semente irão frutificar, e nós veremos o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Amém? Você crê assim? Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: eu vejo Jesus agindo através de você. Sabe, muitas vezes nós olhamos salvação como algo muito comum. Foi salvo, glória a Deus. Sabe que a salvação, eu não sei se você teve a oportunidade já em ver um vídeo de alguém salvando o outro. Eu vi um vídeo ontem sem querer, acho que no Facebook ou Instagram, não sei, de um cara que estava jantando ou almoçando, ele se engasgou, de repente ele caiu. Mas lá, que nesse ambiente tinha um policial que conseguiu, fez umas manobras lá, salvou ele. Você fala: uau, o cara estava morto, alguém salvou ele, que legal. Mas o máximo que ele fez foi postergar a passagem dele pela eternidade, porque um dia todos nós passaremos, e não tem idade, né? Nós perdemos o nosso bispo Sérgio Afonso com 57 anos, um homem com saúde, um homem de Deus, não tem idade. Mas entenda o que é salvação de fato. Salvação é alguém que caminhava para a condenação, eternidade em sofrimento. Aí vem alguém e fala para ele: escuta, Jesus te ama. Pronto. Essa pessoa vai encontrar Jesus, essa pessoa vai ter a sua vida transformada, e quando Jesus buscar ela, sabe para onde que ela vai? Passar a eternidade com Ele, céu, salvação, né? Igual que nós falamos, o Gil evangelizou o Paulo tem que beijar o pé do Gil todo dia, porque ele estava caminhando a condenação. De repente vem alguém e fala para mim sobre Jesus, e olha o que Jesus fez na vida do Paulo, e esse evangelho não pode parar aqui, esse evangelho precisa prosseguir, e essa semente da salvação está dentro de nós. Não somos nós que salvamos, é Jesus que salva, mas alguém precisa falar, e esse alguém pode ser você. Jesus pode contar com você. Cutuque o seu irmão e diga para ele: Jesus pode contar com você. Para nós finalizarmos, um homem de bem, de boa índole, ele tem um filho, e esse homem, ele tinha muito recurso financeiro, ele paga que das melhores escolas, paga a melhor educação, é um pai presente, um pai amoroso, um pai carinhoso, dá para esse menino tudo de bom. Porém, esse menino, quando chega na sua adolescência, ele se envolve com algumas amizades e ele descobre as drogas. E de repente, ele já não sustenta mais o vício das drogas, e ele começa a roubar, começa a traficar. E uma certa vez, ele vai para um país que o tráfico é pena de morte, e ele é pego lá. Seu pai, sabendo de tudo isso que tinha lhe acontecido, seu pai sabia que ele estava no corredor da morte. O que é alguém no corredor da morte? Só esperando a hora de morrer. A única certeza que ele tem é que vai morrer. Na Netflix, se não me engano, tem um documentário sobre isso, homens que estão no corredor da morte. E esse pai, ele fica muito triste. Sabe o que esse pai faz? Ele vende todos os seus bens, todas as suas riquezas, e ele faz um plano de resgate, porque ele era alguém muito rico, mas ele precisou vender tudo. Ele elabora um plano, ele escreve uma carta, dizendo ao seu filho: eu nunca me conformei com essa sua vida, mas eu continuo te amando, e quero te resgatar. Eu elaborei um plano, um esquema, para tirar você daí, mas você precisa estar em tal lugar nesse momento. E ele entrega essa carta a um mensageiro. O sucesso desse resgate só se dá se esse mensageiro cumprir o seu propósito, entregar a carta para esse prisioneiro no corredor da morte. Sabe quem somos nós? Esse mensageiro. Há um plano de resgate, há um plano de salvação, e todos precisam ouvir. A mensagem está em nós. Jesus diz: eu oro por esses, e para aqueles que através deles vão ouvir a mensagem da verdade. A mensagem está em nós. Há muita gente caminhando para a condenação,
Se essa carta vai chegar lá ou não, depende que uma geração se levante e diga: Senhor, eis-nos aqui. Assim como um dia o Gil foi usado para entregar a carta para o Paulo, Jesus precisa nos usar para que essa carta alcance aqueles que estão a caminho da condenação. A pergunta que eu faço é: Jesus pode contar com você? Se Ele pode, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.